Pessoal, vamos falar então agora nessa videoaula acerca das questões, certas primeiras questões relativas a direitos políticos, fala sobre a inelegibilidade. Então, dia 5 da semana 5, perfeito? Vamos lá, primeira questão. Se no ano de 2018 o presidente da Assembleia Legislativa, quem é ele? É o deputado estadual, perfeito? De um estado em seu primeiro mandato substituir o governador nos últimos 6 meses anteriores ao pleito eleitoral. Veja, ele não está sucedendo, ele está apenas substituindo por um breve período ali, mas dentro desses últimos 6 meses. Então, os 6 meses lá tem 4 anos, 0 a 4 anos. E aqui nos últimos 6 meses ele substitui em algum momento aí o governador, ok? Ele poderá concorrer ao cargo de governador no mesmo estado nas eleições estaduais daquele ano, mas não poderá concorrer à reeleição no pleito posterior, perfeito? Perfeito, é o que está previsto na Constituição Federal. Olha só, parágrafo 5º do artigo 14. O presidente da República, os governadores de estado, do Distrito Federal e município, e os prefeitos dos municípios, e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos. Então aqui, ó, no curso dos mandatos, então ocorreu o que? A substituição, certo? Então no caso aí o do deputado estadual substituiu o governador, então no curso do mandato do governador, ele poderá ser reeleito para um único período subsequente, ok? Então veja, ele não poderá concorrer à reeleição no pleito posterior, então apenas uma única vez ele vai poder aí concorrer às eleições estaduais. Caso seja eleito, ele não poderá pleitear aí a reeleição, ok? Porque é um único período subsequente. Questão 2. Cônjuge de governador de determinado estado será inelegível nesse mesmo estado, salvo se a sociedade ou vínculo conjugal se dissolver no decorrer do mandato. Então, primeiro ponto aqui, cônjuge de governador, ele está inelegível ao mesmo estado, perfeito? A qualquer cargo eletivo, ponto. Agora ele traz uma ressalva. Ressalva o quê? Se a sociedade ou vínculo conjugal se dissolver, ocorreu, por exemplo, o divórcio, agora ele pode, então, agora o cônjuge vai ser elegível? Resposta, não. Ainda que ocorrer, então, essa dissolução conjugal, ele não poderá concorrer ao mandato, perfeito? Então, não tem essa ressalva. Qual é a ressalva? Se o cônjuge aí, o governador morrer, aí sim, aí pode sim. Olha só. São inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge, parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau, ou por adoção do presidente da República, do governador e do prefeito, perfeito, ou de quem haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo seja titular de um mandato eletivo e candidato à reeleição. Ou seja, tem o governador, foi eleito, só que antes disso o seu cônjuge já era senador, Senado Federal, ele era do Senado Federal, então ele estaria concorrendo aqui à reeleição. Então nesse caso poderia, mas não é o caso em tela, ok? Agora ele está divorciado, então veja que está trazendo aí a súmula vinculante 18 do STF. A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato, que é o caso em questão, não afasta a inelegibilidade, então ele é inelegível, perfeito? Então não pode, então não tem essa ressalva não. Questão 3ª. Vicente é bombeiro militar há 15 anos e pretende concorrer ao pleito de vereador
em seu município nas próximas eleições. Então aqui, julgue o item. Por estar há mais de 10 anos em serviço, Vicente, caso se candidate, será agregado pela autoridade superior. Esse eleito passará para a inatividade. Certo? Certo. Olha que diz aí o parágrafo 8º do artigo 14. O militar alistável é elegível atendido às seguintes condições. Inciso 2. Se contar com mais de 10 anos de serviço, é o caso em questão, será agregado. Então, pela autoridade superior. Aí tá certo que a questão trouxe. Esse eleito passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Perfeito, é o que a questão trouxe, então a questão está correta. Questão 4. Mesma situação do Vicente aí. Para que possa se candidatar ao cargo do vereador nas próximas eleições municipais, Vicente deverá, o quanto antes, se filiar a algum partido político, sendo isso condição para sua elegibilidade. Resposta incorreta. O militar não pode se afiliar a qualquer partido político. Previsão constitucional. Aqui, artigo 142, aos membros das Forças Armadas, em outras palavras, aqui são os militares, certo? Esses militares são federais, também são extensíveis aos militares estaduais, certo? Tem previsão aí também na Constituição Federal que a eles são extensíveis. São denominados militares aplicando-se lhes, então o que? Além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: o militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos. Então esse militar aqui ele pode ser federal e estadual, não pode estar filiado a partidos políticos, perfeito? Então a questão está incorreta. Questão 5. Situação hipotética: o governador de determinado estado, no curso do seu segundo mandato, rompeu o vínculo conjugal. Então estava no decorrer do mandato, rompeu o vínculo conjugal com sua esposa. Sua esposa vai ser o que? Inelegível no território de circunscrição dele, certo? Vamos ver o que ele vai dizer aí. E também se interessa ela pela vida política. Assertiva nessa situação: a ex-esposa, caso deseje, poderá candidatar-se nas eleições seguintes a cargo eletivo naquele estado, desde que o divórcio ocorra 6 meses antes do pleito. Resposta errada. Não poderá candidatar-se aí. Então, não tem essa previsão. Ela é inelegível, segundo a súmula aí, vinculante 18, que é o quê? A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afastará a inelegibilidade. Só que toma sempre cuidado que o quê? São inelegíveis no território de jurisdição do titular. Do titular, quem é o titular? O chefe, somente o chefe do executivo, certo? Então, que é quem? O presidente da república, o governador e o prefeito. Caso ele fosse, por exemplo, um senador, não teria problema. Caso ele fosse um deputado, não teria problema. Caso fosse um vereador, não teria problema. Caso fosse um deputado estadual, distrital, não teria problema. Então, só teria essa inelegibilidade caso o cargo seja aí, então, do chefe do executivo, perfeito? Então, o rompimento do vínculo conjugal, certo? No curso do mandato não afasta essa inelegibilidade. Questão 6. O analfabeto, embora inelegível, ou seja, ele não pode ser eleito, ele tem a faculdade de alistar-se e de votar. Então ele pode votar, mas não pode ser votado. Certo ou errado? Certo. Então, o alistamento eleitoral do voto são facultativos. Então, o voto e o alistamento são facultativos a quem? Aos analfabetos. Perfeita questão. 7. Vice-governador de estado que não tenha sucedido ou substituído o governo durante o mandato não precisará se desincompatibilizar do cargo atual no período de 6 meses antes do pleito para concorrer a outro cargo eletivo. Então, o que ele está trazendo? Qual é o entendimento que ele está trazendo aqui agora?
ele está dizendo que, olha, o chefe do executivo, sendo ele o presidente da república, o governador ou o prefeito, caso eles queiram concorrer a um outro cargo, eles precisam se descompatibilizar do atual cargo. Qual o período? Período antes de 6 meses do pleito, para concorrer então a outro cargo eletivo, ok? Agora ele está me dizendo aqui um fato novo. O titular, que é o prefeito, o governador e o presidente, ele precisa dessa desincompatibilização. E o vice-governador, vice-prefeito ou vice-presidente? Precisa ou não precisa se desincompatibilizar? Resposta: não precisa. Veja que diz aí a lei complementar. Antes disso, artigo 14 vai falar: para concorrer a outros cargos, o presidente da república, o governador do estado, do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar os respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Perfeito? Perfeito. Agora, olha só, a lei complementar 64/90 vai dizer que o vice-presidente, vice-governador e o vice-prefeito poderão candidatar-se a outros cargos, preservando seus mandatos. Então vai preservar os seus mandatos respectivos. Em outras palavras, não precisa ocorrer a renúncia, não precisa ocorrer a descompatibilização. Qual é a condição? Que nos últimos 6 meses antes do pleito não tenham sucedido ou substituído o titular. Perfeito? Então veja, a questão ela até é meia traz uma situação aqui que é meia como que eu posso dizer, fora da realidade, porque o vice-governador que não tenha sucedido ou substituído o governador durante o mandato, 4 anos, ele nunca ocorreu a substituição, estranho, mas tudo bem. Ele está falando que nos últimos 6 meses, então se o vice-governador nunca substituiu o governador, ele está então abarcado nessa situação aqui, então, perfeito? Mas aqui a situação diz que somente nos últimos 6 meses é a necessidade. Agora, nos 4 anos ou 3 anos e meio, ele não substituiu ou não sucedeu o titular, ele não precisa então se desincompatibilizar aí, então, perfeito? Então, correta a questão. Questão 8ª. Considere que determinado governador de estado esteja em seu primeiro mandato eletivo e pretenda candidatar-se à reeleição para o mandato tal. Considere ainda que em 2012 ele e sua esposa tenham rompido o vínculo conjugal. Então veja, o vínculo conjugal ocorreu no período do mandato dele, ok? Nessa situação hipotética, caso seja confirmada a candidatura à reeleição, a esposa não poderá candidatar-se no ano 2014 ao cargo de deputada estadual no mesmo estado em que seu esposo é governador. Correto. Então aí está ocorrendo o que? Um caso de inelegibilidade. Perfeito? Então, questão certa. 9. O governador do DF é inelegível para quaisquer outros cargos, a não ser que renuncie o seu mandato com uma antecedência mínima de 6 meses em relação à data do pleito. Correto, é o que prevê a Constituição Federal. Então aí, para concorrer a outros cargos, o governador de estado ou distrito federal deve renunciar ao respectivo mandato até 6 meses antes do pleito. E a última questão, considere que marca o cidadão brasileiro com 20 anos de idade. 20 anos de idade, ele só pode se candidatar para cargo de vereador. Vereador é a partir de quantos anos? 18 anos. Pretende eleger-se na próxima eleição pela primeira vez a vereador, ok? Ok. De determinado município, que o seu irmão adotivo seja atualmente vereador do referido município. Nessa situação, Marcos é considerado relativamente inelegível? Não. Essa inelegibilidade relativa só alcança os cargos de chefia do executivo, certo? Então,
tiver essa chefia do executivo, os seus cônjuges, parentes até o 2º grau, que eles são inelegíveis. Então não alcança aí os cargos do Poder Legislativo, que é o caso aí do vereador, ok? Então a questão está incorreta. Então só vale para o presidente, para os governadores e para os prefeitos, ok? Questão errada então, e assim terminamos a primeira bateria de exercícios. Um abraço e fique com Deus.